Celso de Mello é o ministro mais antigo da atual composição do STF. Conhecido como o decano da Corte. Sua aposentadoria compulsória acontecerá em novembro de 2020. É difícil substituir o Celso. Ocupar a cadeira do decano. E eu diria para uma pessoa que queira substituir o Celso, cresça muito, porque de fato a comparação será inevitável. A cultura gigantesca de Celso conhece história como ninguém. Fala da história do Brasil, fala da história mundial, fala das instituições, sabe citar a Constituição do Império como a Constituição da Primeira República e faz comparações. Isto de improviso. É um sujeito, de fato, super alfabetizado na Constituição. Portanto, isso é um grande desafio, uma grande responsabilidade de quem vai indicar e de quem será o indicado. Celso de Mello se graduou pela USP em 1969. Durante os estudos, morou na pensão do seu Abelardo, onde foi colega de teto de José Dirceu por 5 anos. Segundo Celso, embora morassem juntos, os dois nunca foram amigos. Iniciou sua carreira ingressando no Ministério Público em 1970, classificado em primeiro lugar no concurso de provas e títulos. Sua atuação como promotor ganhou notoriedade por seus ideais progressistas e suas duras críticas à ditadura militar. Celso de Mello teve suas movimentações observadas pelo Serviço Nacional de Informação em 2 ocasiões. Como promotor, elaborou um parecer para licenciar uma diretoria estudantil, que a ditadura militar considerava subversiva. O segundo episódio foi um discurso proferido na inauguração do Fórum de Osasco, onde fez fortes críticas ao Ato Institucional número 5, que ainda estava em vigor na época. Aproximando-se do meio político, tornou-se assessor jurídico do Gabinete da Presidência da República em 1985, onde trabalhou com Sepúlveda Pertence, que também foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo primeiro presidente da nova República, José Sarney. No ano seguinte, foi nomeado secretário-geral na Consultoria Geral da República, sob o comando do deputado e jurista Saulo Ramos. Em 1989, foi indicado ao Supremo Tribunal Federal por Sarney. Em seu livro de memórias intitulado Código da Vida, Saulo Ramos descreve um telefonema que teve com Celso de Mello sobre uma votação envolvendo José Sarney. Sarney queria disputar uma vaga no Senado pelo Amapá em 1991, mas sua candidatura foi impugnada e o caso foi parar no STF. Celso foi o último ministro a votar e Sarney já tinha recebido votos suficientes em favor de sua causa, mas mesmo assim, Celso votou contra Sarney. Espera um pouco, deixe-me ver se compreendi bem. Você votou contra o Sarney porque a Folha de São Paulo noticiou que você votaria a favor? Sim. E se o Sarney já não houvesse ganhado quando chegou sua vez de votar? Nesse caso, votaria a favor? Exatamente. O senhor entendeu? Entendi. Entendi que você é um juiz de merda. Em 1994, o ministro participou de um julgamento histórico. Collor havia sofrido impeachment e respondia no STF às acusações de corrupção passiva. Celso de Mello votou com a maioria na absolvição do ex-presidente, entendendo que não havia provas suficientes para justificar a condenação. Ainda na década de 90, o ministro causava desconforto em seus pares ao defender causas como o aborto, consideradas progressistas. Em uma matéria da Folha de São Paulo, encontramos um diálogo que tive com sua filha. Pai, o senhor vai ser excomungado?
Perguntou-lhe a filha caçula Silvia Renata, de 13 anos, que estuda num colégio de freiras. Não, filha, a Igreja Católica só pune quem pratica o aborto. Eu apenas defendo o cumprimento da lei, respondeu-lhe o ministro. Anos mais tarde, no julgamento do Mensalão, o ministro votou pela condenação dos principais nomes do esquema. Em mais de 44 anos de atuação na área jurídica, primeiramente como membro do Ministério Público Paulista e depois como juiz do Supremo Tribunal Federal, nunca presenciei caso em que o delito de quadrilha se apresentasse, a meu juízo, tão nitidamente caracterizado em todos os seus elementos constitutivos, como sucede no processo ora em julgamento. Formou-se, senhor presidente, formou-se na cúpula do poder, à margem da lei e do direito, e ao arrepio dos bons costumes administrativos, um estranho e pernicioso sodalício, constituído de altos dirigentes governamentais e partidários, unidos por um comum desígnio, por um vínculo associativo estável que buscava conferir operacionalidade, execuibilidade e eficácia ao objetivo espúrio por eles estabelecido: cometer crimes nada mais ofensivo e transgressor da paz pública do que a formação de quadrilha no núcleo mais íntimo e elevado de um dos poderes da República, com o objetivo de obter, mediante prática de outros crimes, o domínio do aparelho de Estado e a submissão inconstitucional do Parlamento aos desígnios criminosos de um grupo que desejava controlar o poder. Este processo, senhor presidente, revela um dos episódios mais vergonhosos da história política de nosso país, pois os elementos probatórios que foram produzidos pelo Ministério Público expõem aos olhos de uma nação estarrecida, perplexa e envergonhada, um grupo de delinquentes que degradou a atividade política, transformando-a em plataforma de ações criminosas. Em 2016, o ministro parece ter tomado uma decisão contrária à jurisprudência do próprio tribunal, ao suspender um mandado de prisão. Meses antes, o STF decidiu em favor da prisão em segunda instância. O réu beneficiado pela liminar concedida por Celso de Mello foi condenado a uma pena de 16 anos e 6 meses pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Este criminoso matou o sócio dele em 2009 numa boate em Belo Horizonte. Não conseguiu se livrar do corpo, o corpo começou a cheirar mal, dias depois foi descoberto o corpo e o assassinato. Em 2015, 6 anos depois, o Tribunal do Júri de Minas Gerais condenou esse cara a 16 anos de prisão. Ele recorreu ao STJ. Menos de 24 horas depois, o STJ deu um habeas corpus. Aí o que fez esse cara? Valendo-se desse argumento do ilustre ministro Celso de Mello, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que com a instantaneidade de alguns absurdos que costuma decidir, botou novamente esse cara na rua. De tal forma que um assassino declarado, claro, de um crime pavoroso de 2009, está até hoje, em 2016, tendo sido condenado pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal do Júri e pelo STJ, sem ter cumprido um único dia de cadeia. O senhor está libertando um assassino, claro, comprovado, condenado. Em 2019, o ministro votou a favor de enquadrar a homofobia e transfobia na lei do crime de racismo.
O voto gerou intenso debate na mídia e no mundo jurídico acerca da possibilidade do STF criar normas penais. Em seu voto de mais de 150 páginas, o ministro trouxe contextos históricos, relatórios internacionais e até citações de autores como Simone de Beauvoir e Hannah Arendt para justificar sua posição, e acusou a omissão do Congresso Nacional em condenar, mediante tipificação penal, atos de discriminação. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, votou para estabelecer que crimes cometidos em razão de homofobia ou transfobia sejam tipificados como racismo. Os homossexuais, os transgêneros e demais integrantes do grupo LGBT têm a prerrogativa, como pessoas livres e iguais em dignidade e direitos, de receber a igual proteção das leis e do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da República. O Executivo executa, o Judiciário julga, o Legislativo legisla. O senhor quer exercer a função do Legislativo. Portanto, o seu voto, com todo respeito ao senhor, é um desastre. Eu acho que o senhor não sabe o que significa racismo. Racismo é outra coisa, que está no inciso 42. Em momento algum a homofobia foi colocada pelo constituinte originário, em momento algum. E segundo, a definição de racismo não se aplica a essa questão. Portanto, o voto não é uma pérola literária, é um desastre. O STF liberou investigação sobre as acusações de Sérgio Moro ao presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe com a Luciana Verdolim. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, autorizou a abertura de inquérito penal para apurar denúncias feitas na última sexta-feira pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que o presidente Jair Bolsonaro teria tentado interferir na Polícia Federal. O ministro determinou que sejam apurados crimes de falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça, corrupção passiva, denunciação caluniosa e crime contra a honra. Celso de Mello determinou que Moro seja ouvido e apresente provas das denúncias que foram feitas. O ministro Celso de Mello, do Supremo, autorizou agora à noite a abertura de inquérito para investigar as acusações do ex-ministro Sérgio Moro a Jair Bolsonaro. Nós vamos agora a Brasília com Alex Guzmão, que tem todos os detalhes. Boa noite, Alex. Boa noite, Sérgio. Celso de Mello concordou com o pedido feito pelo Procurador-Geral da República. Segundo Augusto Aras, é preciso investigar a suposta prática de crimes como falsidade ideológica, obstrução de justiça e corrupção passiva privilegiada. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que acusou Bolsonaro de interferência política na Polícia Federal, será ouvido. Se não comprovar o que disse, pode ser denunciado por calúnia. Em vídeo gravado por apoiadores, o presidente disse que Moro terá que provar o que falou. Após a abertura de inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro, o ministro decidiu tornar pública a gravação da reunião ministerial apontada pelo juiz Sérgio Moro como prova de que o presidente estava cometendo um crime de interferência. O ministro do STF, Celso de Mello, derruba o sigilo do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril. O objetivo era comprovar se o ex-ministro Sérgio Moro tinha razão ou não ao afirmar que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente em investigações da Polícia Federal. Mas o vídeo da reunião revela muito mais. Entre muitos palavrões e insultos, Bolsonaro diz que a ação de governadores para combater o coronavírus tem razões ideológicas. O que os caras querem é a nossa hemorroida. É a nossa liberdade. O ministro da Educação, Weintraub, defende prisão para integrantes do Supremo Tribunal Federal. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Vamos lembrar que aquela reunião não era para ter vindo a público. Todos queriam que fosse exposto o vídeo na íntegra, que a maioria viu ali é uma equipe patriota, sincera,
preocupada com o país, né? É isso que ficou claro. Eu acho que reuniões em privado são reuniões em privado. Tem muita gente que quer transparência e ignora que transparência na íntegra não existe quando se trata de governo, aliás, de nada. Você tem reuniões onde você trata de assuntos delicados e de forma diferente porque não tem um filtro diplomático para o que vai sair a público. Esse Supremo Tribunal Federal, Arcon, não goza de credibilidade perante a população. Isso é um fato. E não é por menos. Um Supremo que tem Lewandowski, Toffoli, Gilmar Mendes e que faz as coisas que faz, com decisões monocráticas, que rasga a Constituição inúmeras vezes, em vez de ser o guardião dela, é óbvio que ele vem minando a confiança do povo. Hoje em dia é o maior fator de insegurança política e jurídica no país. No mês seguinte, Celso de Mello enviou para alguns contatos próximos uma mensagem que gerou repercussão na mídia e nas redes sociais. Na mensagem, o ministro comparou a atual situação do Brasil com a da Alemanha nazista e fez uma analogia de Bolsonaro com Hitler, já que ambos tinham sido eleitos pelo voto popular, mas acabaram impondo um regime totalitário. Na mensagem, Celso de Mello disse: guardadas as devidas proporções, o ovo da serpente, a semelhança do que ocorreu na República de Weimar, de 1919 a 1933, parece estar prestes a eclodir no Brasil. É preciso resistir à destruição da ordem democrática para evitar o que ocorreu na República de Weimar, quando Hitler, após eleito por voto popular e posteriormente nomeado pelo presidente Paul von Hindenburg, em 30 de janeiro de 1933 como chanceler, primeiro-ministro da Alemanha, não hesitou em romper e em nulificar a progressista, democrática e inovadora Constituição de Weimar, impondo ao país um sistema totalitário de poder, viabilizado pela edição em março de 1933 da lei nazista de concessão de plenos poderes, que lhe permitiu legislar sem a intervenção do parlamento germânico. Ele fica dizendo agora que é uma manifestação pessoal, mas desde quando o ministro do Supremo pode escrever um negócio desse e dizer que é a opinião dele só? Como separar o Celso de Mello que escreveu do ministro? Nós, que não estamos aí nesse manifesto nem a favor do Celso de Mello, nós somos o quê? Os nazistas, o partido nazista? Então como é que ele faz uma coisa dessas e continua julgando processos envolvendo os nazistas que só existem na cabeça dele? É um absurdo que um decano, que o ministro do Supremo Tribunal Federal mande uma mensagem de grupo comparando o presidente da República com 58 milhões de votos quase, sem nenhum ato autoritário feito pelo governo. Pelo contrário, vem tentando diminuir o tamanho do Estado, privatizar empresas, mantém a liberdade de imprensa, tudo funcionando, respeita as regras, inclusive absurdas da Constituição, que vem do Supremo, que rasga a Constituição, e esse ministro compara a Hitler, o presidente da República, sendo que há um grau de hipocrisia enorme aí, né? Veja que quando vazou uma conversa fechada, né, dos ministros, tudo, aí esse ministro, Celso de Mello, que autorizou o vazamento, a publicação, a divulgação, fala que é transparência e tudo mais. Quando ele manda uma mensagem, ele fala que aquilo não é o STF, é uma coisa privada, não era para ser tornada pública. Então mostra já o duplo padrão. O país vive um momento delicado, diria até um momento extremamente delicado em sua vida político-institucional, pois de sua trajetória emergem como espectros ameaçadores, surtos autoritários, inconformismos incompatíveis com os fundamentos legitimadores do Estado de Direito e manifestações de grave intolerância que dividem a sociedade civil. Todos eles agravados pela atuação sinistra de delinquentes que vivem na atmosfera sombria e covarde do submundo digital, em perseguição a um estranho e perigoso projeto de poder,
cuja implementação certamente comprometerá a integridade dos princípios que informam e sobre os quais se estrutura esta República democrática e laica. Decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, chamou de ódio cego, visceral e patológico a publicação nas redes sociais da advogada gaúcha Cláudia Teixeira Gomes. Para Celso de Mello, a conduta da advogada constitui delito de incitação pública a crime e ela pode ser alvo de ação penal. Cláudia vai ser intimada a depor na CPI das fake news, que investiga ameaças aos ministros do Supremo. Ela fez os comentários depois que o STF decretou que ninguém pode ser preso após julgamento em segunda instância, porque ainda tem direito a novos recursos. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, enviou para análise do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, uma petição em que um advogado acusa o deputado Eduardo Bolsonaro de crime contra a segurança nacional. Na ocasião, Eduardo defendeu a suspensão do inquérito das fake news. Eu até entendo quem tenha uma postura mais moderada, vamos dizer. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. No ofício enviado a Augusto Aras, Celso de Mello afirmou que o Estado tem o dever de investigar possíveis práticas criminosas que são narradas, independentemente de quem são os personagens. É instrumento do parlamentar o parlar, o falar, né? E essa atitude do ministro Celso de Mello vai na contramão do ofício de um deputado. Porque não pode um deputado ficar com medo de falar, expressar a sua opinião. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, voltou a alertar sobre a possibilidade da implementação de um regime autoritário no Brasil. Enquanto houver cidadãos dispostos a submeter-se ao arbítrio, sempre haverá vocação de ditadores. É preciso resistir com as armas legítimas da Constituição e das leis do Estado brasileiro. É inconcebível, senhora presidente, senhores ministros, que ainda sobreviva no íntimo do aparelho de Estado brasileiro um resíduo de forte autoritarismo. O decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, pediu o afastamento da corte para cuidar da saúde. Em janeiro, Mello fez uma operação no quadril e em março foi internado com quadro de erisipela. No início de agosto, o ministro passou por exames clínicos para verificar se precisa passar por uma nova cirurgia. A licença solicitada pelo decano pode interferir em julgamentos emblemáticos. Um dos casos é o da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no processo do triplex do Guarujá, que envolve o ex-presidiário Lula.